Povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, todo o povo santo e lindo da tua família, e onde você compartilhar esse vídeo, a bênção desse estudo da Palavra de Deus. Amém. Obrigado por você estar com a gente mais uma semana no estudo da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para mais um estudo da sua santa palavra. Poderoso Deus, nosso Pai, obrigado por esta oportunidade, onde nós nos reunimos para estudar um pouco mais da porção da sua palavra. Deus bondoso, pedimos a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito, a nossa mente, o nosso coração, na leitura e estudo da tua palavra, e nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, no nosso dia a dia, nossa família, os nossos afazeres. Pedimos a tua bênção, a tua poderosa mão sobre os enfermos, ó Pai. Visita neste momento cada lar, cada ser humano que te busca, Senhor, que precisa de ti. Derrama teu milagre, a tua bênção, a tua cura, a tua paz. Fala conosco, ó Pai, através da leitura da tua palavra, e nos ensina, Senhor, a sempre ter fome e sede pela tua palavra. Grande é o teu nome, muito digno de ser louvado. Nós fazemos essa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu povo, mais uma semana, Epístola de Tiago. Ainda nós estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, e nós vamos ler até o 27. A palavra de Deus, na minha tradução, em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, hoje com o tema A Prática da Palavra de Deus. Diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderoso para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Palavras duras, diretas, objetivas, necessárias e cirúrgicas, onde Deus usou tremendamente, enviou esta revelação preciosa para Tiago, onde ele escreveu essa epístola à sua igreja lá da época, e é claro, para nós nos dias de hoje, porque nós somos igrejas do Senhor. Amém? Pois bem, a prática da palavra de Deus. Existem pessoas que dizem que gostam de teoria, de leitura, daquilo que está escrito. Conteúdo, conteúdo, conteúdo e mais conteúdo. A gente respeita, na verdade. Tem gente que é expert, é bom nisso. Mas Deus nos chama a atenção que ele gosta mesmo é da prática. Eu mesmo admiro quem consegue praticar aquilo que estuda, aquilo que lê, aquilo que
escreve, aquele que pesquisa, e principalmente os estudiosos da Bíblia. Porque não é fácil colocar em prática, não é verdade? Você que lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Você que busca no Senhor através dos ensinamentos da sua santa palavra, não é fácil, mas é necessário. Que adianta eu ter teoria, saber de todos os versículos da Bíblia, todas as passagens, mas não praticar? Nós acabamos de ler. É como um homem que diante do espelho, o espelho da vida, vê a sua própria face, logo sai de frente do espelho, esquece a sua própria imagem. Passou. Foi um momento, um sopro. Apagou da memória. A prática da palavra de Deus, é isso que chama a atenção do nosso Senhor. Deus busca homens e mulheres que pratiquem de verdade a sua palavra, os seus ensinamentos, as suas ordenanças. Acompanha comigo a partir do versículo 19, por favor, nesse primeiro capítulo de Tiago. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Ele está orientando, ele está mostrando, ele está chamando a atenção, ele está exortando. Todo ser humano, pois, seja pronto para ouvir. É importante, nós temos 2 ouvidos, amém por isso. É importante o ouvir. Para ouvir a gente precisa parar, precisa dar uma pausa. Para ouvir a gente precisa prestar atenção. A gente precisa acalmar o coração, o corpo, a mente. Receber. Recepcionar. Por isso, de cara, ele já diz, todo ser humano seja pronto para ouvir. E ele avança. E tardio, ou seja, preciso demorar. Não é a hora ainda, tardio, é mais, é tardio, é longo. Vai demorar para poder falar. Existe a hora certa, o momento correto. Não é toda hora que você pode falar. Eu admiro muitas pessoas caladas. Claro, tem hora que a gente quer que a pessoa fale, tá muito calado, tá muito mudo, né? A gente sabe como é que é essa questão de relacionamento de seres humanos. Mas a pessoa que fala pouco costuma-se, né, ser um pouco sábio. Costuma usar as palavras na hora certa. Eu conheço algumas pessoas assim. Chama muita atenção. Eu admiro. Eu admiro. A expressão aqui, pronto para ouvir, que Tiago utiliza, a partir aí do versículo 19, ele lembra como o cristão deve ouvir a palavra e obedecer a ela. Uma coisa é ouvir, outra coisa é obedecer. O tema desta sessão aqui que Tiago está chamando a atenção é isso, a prática da palavra de Deus passa pelo ouvir. Passa pelo ouvir. Depois ele diz tardio para falar e ainda muito mais, demorado e tardio para irar-se. Versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira, a braveza, essa guerra que nós seres humanos queremos praticar uns com os outros, principalmente quando a gente sai do limite, né, fica irado, não produz essa justiça de Deus, que nem diz o versículo 20. A gente afasta cada vez mais do Senhor. Adentra comigo então aí ao versículo 21. Nesse versículo 21, Tiago usa uma imagem agrícola, quando ele fala sobre acolher, né? E a palavra em voz implantada. Aqui a gente pode também substituir essa implantada por enxertada. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos é enxertada, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele usa aqui terminologias agrícolas, né? Talvez ele se refira à parábola do semeador. Lembra lá em Mateus 13, de 1 a 9? Que compara o coração, né, ao solo e a palavra à semente. Se o crente recebe a palavra e fortalece nela diante das provações, então deve arrancar as ervas daninhas. Olha. Podemos traduzir aqui toda a má conduta por acúmulo de maldade. Ervas daninhas, acúmulo de maldade, essas ervas daninhas na plantação da vida. Devemos preparar o solo do coração para receber a palavra de Deus. E a fé vem do ouvir. E ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus.
Não podemos receber a palavra e ser abençoados por ela se tivermos pecados escondidos no coração e amargura contra o Senhor por causa das nossas provações. Não dá certo. Não casa, né? Versículo 22. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra. Não só ler, não. Não é só buscar, não. Precisa praticar. E não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Olha o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele ser humano que se contempla num espelho o seu próprio rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Nesses versículos aí, Tiago muda a imagem e compara a palavra de Deus a um espelho. A palavra do Senhor revela nosso interior da mesma forma que o espelho mostra a nossa aparência exterior. O cristão é capaz de examinar seu coração e confessar seus pecados quando examina a palavra e se vê como Deus o vê. Olha só, a palavra de Deus permite fazer um raio-x em nós mesmos. Essa análise necessária. Olha como é profunda a palavra de Deus. Ela transforma, né? Ela é o nosso remédio. Ela é o exame perfeito que precisamos fazer. Todavia, não basta examinar a palavra e somente lê-la. Também precisamos obedecê-la e colocar em prática. A pessoa que apenas lê a palavra, mas não lhe obedece, é como um homem que se vê no espelho, vê o seu rosto lá, vê que está sujo, é devedor, há marcas, há manchas, mas segue em frente, sem fazer nada em relação a tudo isso que ele vê nesse espelho. Todo dia de manhã, quando nós olhamos no espelho da vida, é preciso alguns minutos de reflexão. E aí, camarada? Quem é você? A palavra de Deus diz que você é o filho de Deus. Vamos mudar? A gente precisa melhorar um cadinho, né? Sou pecador, falho, tenho deixado muitas coisas devedoras pelo caminho, entristecido ao Senhor. É hora de mudar, não? Colocar a palavra em prática. E Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Deixar de lado a escravidão do pecado e viver de uma vez por todas na luz que é Cristo Jesus. Amém? Essa reflexão precisa ser feita diariamente e colocar em prática. Prática da mudança de vida, de melhora, de dias melhores, de enfrentamento mesmo do pecado, na luz da palavra de Deus. Amém? Esse tipo de ser humano pensa que melhorou espiritualmente, quando, na verdade, feriu-se a si mesmo. É preciso essa reflexão e mudança. É preciso ler, estudar e mudar. É preciso ler, estudar e praticar, sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é claro. Quando nós adentramos ao versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso e praticante, olha só, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele vai ser bem-aventurado porque ele pratica a palavra de Deus. Mensagem para nós, meus irmãos. O versículo 25 ensina que devemos examinar com atenção, não casualmente, não só por um momento, e estudar a palavra para que possamos nos ver à luz dela. Depois, temos que obedecer ela e colocar em prática. E assim seremos felizes, bem-aventurados, se fizermos desta maneira. Não é a leitura da palavra que faz a pessoa feliz, não, mas a obediência dela. Presta atenção nisso. Não é, portanto, eu ler e reler a palavra. É importante, claro, precisamos ler. É o primeiro passo. Não é a questão, a pessoa vai ser feliz quando ela lê a palavra, mas é a obediência a ela. A consequência da leitura da palavra vai tornar a pessoa feliz na prática, na obediência da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus torna a pessoa feliz. 26. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião
é vã. Cuidado com a língua, cuidado com as palavras. A prática da palavra de Deus vai tornar a pessoa feliz, operosa. Tiago, em muitas vezes ele cita a palavra perfeito, né? Perfeito que só vem de Deus, a bondade que vem do alto. Nós lemos isso semana passada. Despojando então de toda a impureza e acúmulo de maldade, o versículo 21 diz: acolhei com mansidão, com zelo, com graça, com carinho, com respiro, a palavra que vos é enxertada e implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, a palavra de Deus salva o pecador. A palavra de Deus alimenta. A palavra de Deus nutre. A palavra de Deus é aquela chuva deliciosa caindo em terra seca. A palavra de Deus transforma, liberta. A palavra de Deus deixa o ser humano em pé para enfrentar os dilemas diários dessa vida cruel que a gente tem que enfrentar todo santo dia, na verdade. Para de buscar em lugar errado. Para de ler porcaria. Para de seguir pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Para de curtir, dar like, compartilhar vídeos que não vão agregar nada no seu coração, na tua alma, na sua família, na sua vida, no seu dia a dia. Só está te levando para o buraco, só está te levando para baixo. Mas tem uma coisa que você pode ler todo santo dia e você não vai para o buraco. Você vai para o céu. Se você ler ela todo santo dia, você vai ter vida, paz, consolo, força, vigor, salvação. Vai te manter de pé. A Bíblia, a palavra de Deus, é que transforma a vida do ser humano. Amém? A prática da palavra de Deus é assim, ela faz o ser humano feliz. A felicidade tem nome, meus irmãos. É Jesus Cristo, a palavra santa de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por você estar com a gente em mais um capítulo do estudo da palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Um abraço a você e toda a sua família. E se assim Deus permitir, a gente se encontra na semana que vem aqui nesse mesmo canal para a honra, glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço. Até semana que vem, se Deus assim permitir.